Swaggart. Evangelho de João, começando no versículo 17 do capítulo 11. João, capítulo 11. João foi o último dos apóstolos a morrer. E eles dizem que ele foi o único apóstolo que morreu de morte natural, e ele tinha quase 100 anos de idade. Ele escreveu o grande livro de Apocalipse quando estava na ilha de Patmos, preso pelo governo romano. Acredita-se que ele morreu enquanto estava em Éfeso. Algumas de suas últimas palavras foram: quando eu não estiver mais aqui, não vai haver mais ninguém que o viu, ou que o tocou, ou que o ouviu. Ele escreveu o Evangelho de João quase 50 anos depois que Paulo escreveu suas epístolas. E diz assim: uma das maiores, e podemos até dizer que foi um dos maiores milagres da história, fora a ressurreição de Cristo. Quando Lázaro ressuscitou dentre os mortos depois de 4 dias e 4 noites. A Bíblia diz: chegando, pois, Jesus achou que já havia 4 dias que Lázaro estava na sepultura. Ora, Betânia distava de Jerusalém quase 15 estádios, que é mais ou menos 4 quilômetros. E muitos dos judeus tinham ido consolar a Marta e a Maria acerca de seu irmão. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Meu Deus, aleluia! Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quero usar como tópico as palavras de Jesus: a ressurreição e a vida. Abaixe a sua cabeça. Pai Celestial, obrigado por sua graça hoje. Obrigado por sua presença. E peço que o Senhor nos ajude a entregar para esse povo aquilo que acreditamos que o Senhor nos deu. Nos unja para pregar enquanto o Senhor os unge para ouvir. Peço tudo em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Qualquer um, nem preciso dizer isso, mas que ressuscite alguém dentre os mortos, depois de estar morto por 4 dias e 4 noites, se estivessem mortos por apenas um dia, talvez fosse mais fácil. Mas 4 dias e noites, 4 dias e noites, nunca aconteceu antes. Naquele clima, a petrificação física já tinha começado a acontecer, enquanto o corpo já tinha começado a se desfazer. Muita gente não sabe, mas durante esse tempo específico no ministério de Jesus, o último ano do seu ministério público, ele era um refugiado. Ele não podia ir para a Judéia, ele não podia ir para a Galiléia, sem correr perigo, porque agora o Sinédrio
a hierarquia de Israel, os líderes religiosos de Israel, estavam planejando matá-lo. Matar o único que nunca tinha feito mal para ninguém, mas que tinha curado e dado a milhares de pessoas sua própria vida. Isso mostra quão ruim é o coração humano e mostra quão ruim é a religião. E alguns aqui não querem entender isso, mas a religião é muito má. É a pior, mais condenável, mais escura, mais infernal, a pior coisa nessa terra. É terrível. E o que você quer dizer? A religião é aquilo que o homem instituiu, o homem e não Deus, tentando chegar até Deus ou tentando se melhorar de alguma forma, e o mundo está cheio disso. O cristianismo é recheado disso. E Deus não tem nada a ver com isso. E eu quero te lembrar que não foram os bêbados, ou os libertinos, ou os que andam pelas ruas, ou os ladrões, ou os criminosos que pregaram Cristo na cruz, mas foi a igreja daquela época. Porque eles odiavam tanto a ele? Claro que eles tinham muitas razões. Mas eu pergunto outra vez, por que e como é que eles podiam odiar alguém que não fez nada para atrapalhar ninguém, mas que curou milhares de pessoas? Nunca conheceu alguém que não estivesse doente, que ele não tivesse curado, se eles permitissem. Chegou até a ressuscitar os mortos. Eles queriam até matar Lázaro depois que ele ressuscitou dentre os mortos. Como eles puderam ser tão ruins? Vou dizer algo que vai chocar alguns aqui. Se o tempo fosse transferido para os dias de hoje e Jesus aparecesse, eles iam fazer a mesma coisa com ele agora. Isso aconteceria através da chamada igreja. A igreja é o lugar onde mais tem a presença de Deus na terra e aonde está uma grande concentração do mal também. Ouviu bem? Haviam muitas razões por causa do coração ruim deles, um coração incrédulo. Mas eu acho que o que acendeu o pavio foi que centenas e centenas de leis tinham sido estabelecidas por eles, adições à lei de Moisés, com os líderes religiosos dizendo que essas coisas eram mais importantes até do que as leis que Deus deu. E Jesus ignorava a lei deles por completo. Ele as ignorava como se não existissem, e ele também era um camponês. Ele não era da aristocracia de Israel. Claro que eles só tinham que ir para o templo, olhar para os arquivos e descobririam que o seu pai José, seu pai na terra, vinha de Davi através de Salomão. E a sua mãe era da linhagem de Davi também, através de Natã, um outro filho de Davi. Ou seja, a sua linhagem era perfeita. E eles sabiam disso, sabiam sim. Mas eles odiavam ele porque ele ignorou a regra deles. Entendeu bem? E esse problema tem estado no mundo desde o primeiro dia. Eu me lembro, há alguns anos atrás, eu e a Francis, talvez o Jim Musi estivesse conosco, não lembro. Estávamos em Toledo, na Espanha. Foi ali que a terrível a Inquisição espanhola, imposta pelo mundo católico, matou milhares de pessoas porque eles não queriam obedecer ao Papa. E nós
fomos ao centro dessa operação terrível e está lá até hoje a igreja. Vários tipos de tortura que só de olhar te traz sofrimento. Eu estive ali e vi situações que faziam homens e mulheres gritar até morrer, torturando não só homens, mas mulheres e crianças, tudo porque eles não queriam obedecer ao Papa. Dezenas de milhares de pessoas morreram na Inquisição Espanhola. E eu me lembro, há alguns anos atrás, eu escrevi uma carta para um pregador, e eu o conhecia muito bem, e no programa de televisão dele, ele tinha recebido um cantor sertanejo que cantou Maravilhosa Graça e terminou com uma canção triste de amor. Foi algo assim, eu não lembro direito, mas foi algo assim. E eu escrevi algo para ele e disse assim: meu irmão, você realmente sente, e não estou criticando o nosso irmão, mas você acha mesmo que é apropriado ter alguém cantando canções que não são do Senhor em seu púlpito? Que tipo de exemplo é isso para os jovens? E eu fiquei chocado com a resposta que ele me deu. Quem você pensa que é? Foi o que ele escreveu. Eu sou um executivo das Assembleias de Deus. Você não deve questionar o que eu faço. Eu estou acima de você, você não sabe disso? Estou sendo bondoso, hein? Na realidade, alguns deles pensam, não todos, alguns, nesse país e no Canadá, não sei no mundo inteiro, que eles são a descendência dos apóstolos originais. E que quando eles são eleitos na denominação, você está entendendo? Então o que dizemos é evangélico. Ah, mas quando vieram com essa para o meu lado, não deu certo para eles não. E eu disse, eu só conheço um evangelho, e é esse que eu tenho em minhas mãos hoje. Eu amo e respeito o conselho que meu irmão e minha irmã me deu, se ele vier da Bíblia. Se não vier, eu vou ser meio grosseiro, mas sai fora que eu não vou participar. Vocês estão entendendo? E 20 e tantos anos atrás, o Senhor disse: se você entregar essa igreja para eles, você vai entregar para falsos pastores, lobos em pele de cordeiro. E esse problema está aqui há muito tempo. Ou você nos obedece, ou nós vamos te matar. Bem, é por isso que agora você vai para uma igreja onde as pessoas zombam de você. Você vai para aquela igreja? Outro dia tinha um rapaz aqui no culto e ficamos felizes de ter ele aqui, ele juntamente com a sua esposa. Oramos para que ele volte. Ele estava saindo e conversando com o Jerry aqui, o Jerry Flood. E ele perguntou para o Jerry: o que você faz? E ele disse: eu sou um médico, sou um doutor. E ele disse: minha esposa também é. E ele falou: e você vem para essa igreja aqui? Escuta aqui. Quando o mundo dá um tapinha nas suas costas e aprova você, então você tem que ver se você está bem, pois tem algo de errado. Quando o mundo te abraça e diz:
gostamos do que você está pregando e daquilo que você apoia. Então tome cuidado com aquilo que você está apoiando. Porque eu vou te dizer, amigo, nunca mudou e não vai mudar. Se você viver por esse livro e tentar ser bondoso, gracioso e amoroso, o mundo ainda vai te odiar. Jesus falou que se eles me amarem, eles vão te amar. Vocês sabem o quanto amaram ele. E Jesus, ele estava a uns 50 quilômetros de Jerusalém, quando um mensageiro veio e disse: o seu amigo Lázaro está doente. Olha só, não tinha como, eles não tinham celulares na época, não tinha como eles chegarem até o mensageiro, demorava um dia para chegar lá. Mas Lázaro morreu enquanto ele estava a caminho. Quando ele chegou até Jesus, o mensageiro não sabia, mas o Espírito Santo falou para o nosso Senhor: Lázaro está morto. Mas ele esperou mais 2 dias, mas os discípulos não estavam sabendo, não entendiam. Por que ele não vai agora? 2 dias ele esperou. E então, no 4º dia, demorou 1 dia para o mensageiro chegar lá, esperaram 2 dias. Agora no 4º dia, ele vai até Jerusalém com os seus discípulos, na verdade para Betânia, que ficava a 3,5 quilômetros de Jerusalém. Mas ele enviou um mensageiro. Quando chegou a meia milha dali, parou e disse: fale para Maria e Marta que eu estou aqui. Marta veio e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus disse: Marta, o seu irmão vai ressuscitar. E ela tinha mais entendimento da ressurreição do que a maioria. Sem dúvida, ela tinha escutado Jesus falar. E ela disse: eu sei que ele vai ressuscitar, Senhor, na ressurreição, no último dia, seja quando isso for. E ela estava chorando, sofrendo. O coração dela estava partido. Ela estava prostrada aos seus pés. E a Bíblia não diz, João não dá muitos detalhes aqui, mas eu acredito que ele pegou ela pelos ombros, colocou ela de pé e disse: Marta, olha para mim. Ela olhou para ele com os olhos lacrimejados, olhou para o cordeiro e ele disse: Marta, você está olhando para a ressurreição. Eu sou a ressurreição e a vida. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Escuta aqui, Jesus Cristo não diz para as pessoas o que é a nova aliança. Ele é a nova aliança. Ele não diz: eu sei sobre a ressurreição, eu sou a ressurreição. Ele não diz: eu sei aonde está a vida. Ele diz: eu sou a vida, o caminho, a verdade e a vida. E quando algum cristão foi perguntado, um espertão, aquele que se acha mais importante do que os outros, perguntaram para eles: o que vocês acham de Jesus Cristo? E disseram: ele foi um grande mostrador de caminho, ele mostrou o caminho. E eu discordo. Ele não é um mostrador de caminho, você é um mostrador, ele é um mostrador, mas ele é o caminho. Ele é o caminho. Ele é o caminho.
Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. Glória a Deus. E Jesus falou. Eles mandaram alguém buscar Maria e Jesus disse: me leve. Marta foi e buscou ela. E não sei exatamente o que Marta disse para ela, a Bíblia não diz. Mas ela ficou na casa porque várias pessoas estavam indo ali para consolá-los. E a Marta disse: o mestre veio e está chamando você. E esse é um termo muito lindo. O mestre veio e está chamando você. Você sabia, pare para pensar nisso, que nem um discípulo ou um de seus seguidores, e Jesus tinha mais de 100 pessoas em seu grupo. Ele tinha os 12 discípulos, ele tinha os 70 discípulos também, e havia um grupo de mulheres que ajudava com as necessidades em relação à comida e por aí vai. Mais de 100 pessoas. Mas não está registrado em Marcos, Lucas, Mateus ou João, aonde nenhum deles chamou ele pelo nome Jesus. Isso não é algo negativo, é positivo. Chamavam ele de Senhor. Chamavam ele de mestre. E eles não entendiam, até ele ressuscitar dentre os mortos, o que é que eles estavam dizendo quando diziam Senhor. Senhor. Transferiram desde então de um título de respeito para um título de deidade. Escuta aqui: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é Deus. Eu quero que você escute isso. Jesus Cristo é Deus. O pequenino que Maria trouxe a esse mundo, que nasceu do Espírito Santo e nasceu em uma manjedoura em Belém, ele era e é Deus. Deus, Jesus é Deus. Qualquer outro líder religioso que morreu, e todos morreram, a morte deles foi uma calamidade. Mas a morte de Jesus foi o maior momento de vitória que o mundo já conheceu. Ele triunfou sobre Satanás e todo demônio do inferno, porque ele ressuscitou dentre os mortos. É maravilhoso. Eu não sei o nome dele, mas conheço o rosto dele. Ele está sempre na televisão, em um dos canais que nem vou mencionar aqui. Ele escreveu um livro. Eu escutei ele dizer isso há alguns anos atrás. Será que Jesus realmente ressuscitou dentre os mortos? E essa é uma ótima pergunta. Eu ouvi ele dizer com a própria boca: quando você examina toda a evidência, você tem que concluir que ele ressuscitou dentre os mortos. Você está falando de coisas em relação à Páscoa, estamos no Natal. Eu sei, mas tem gente aqui que eu só vou ver de novo na Páscoa. Ele disse: depois de examinar toda a evidência, você tem que concluir que ele ressuscitou dentre os mortos. Mas, ele disse, eu não acredito que ele era o Filho de Deus. Que estupidez é essa? Aonde está Maomé hoje? Não tem registro nenhum que ele ressuscitou.
Onde está Gautama, que, como Doni fala, que fundou o budismo? Ele morreu e se foi, mas Jesus Cristo vive para todo sempre. Glória a Deus. Ele disse: me leve até o túmulo. Deviam ter umas 100 pessoas lá. E Maria disse: Senhor, e o corpo dele agora estava apodrecendo. E ela ainda não entendia. Ela disse: eu sei que Deus vai fazer o que o Senhor disser, mas ainda não tinha entendido a ressurreição. Mas se coloque no lugar dela. Ele estava morto há 4 dias. Não havia a menor dúvida, ele estava morto. Mas ele disse: remova a pedra que bloqueava a entrada. 8 ou 10 homens fortes empurraram aquela pedra. Era uma pedra redonda, e rolaram ela, tiraram ela do caminho do túmulo. Lázaro, Maria e Marta eram pessoas ricas. E como eu sei disso? Porque poucos dias depois que Lázaro ressuscitou, Maria derramou, a Bíblia diz, um perfume caro, um tipo de perfume sobre os pés de Jesus. Agora, Mateus e Lucas, eu acho, diz que ele também teve a cabeça ungida, mas João só menciona os pés. E ela limpou os pés dele com o cabelo dela. Alguns chegam a dizer que aquele perfume que ela derramou veio do Egito 1600 anos antes e ficou na família deles todo esse tempo. Se é verdade ou não, é uma tradição. Eram pessoas ricas. Jesus muitas vezes ficava na casa deles à noite, quando estava em Jerusalém. Ele nunca passou uma noite em Jerusalém até a noite que ele foi preso e foi julgado. E ela disse: Senhor, agora o corpo dele está apodrecendo. O Senhor tem certeza? Remova a pedra agora. Você, como cristão, você pode remover pedras ou jogar pedras. O que você quer fazer? Eu quero ser alguém que remove as pedras. Glória, glória. Então Jesus se entristeceu em seu espírito e foi até o túmulo. E a Bíblia diz que ele chorou. Ele estava chorando por causa de Lázaro? Não, não. Por causa de Maria e Marta? Não, não. Ele sabia que ia ressuscitá-los dentre os mortos, mas estava chorando por causa do terrível e da terrível dor e sofrimento que veio sobre esse mundo, e acima de tudo, a morte como resultado do pecado original que invadiu essa vida. E ele chorou com a dor e o sofrimento. Quero falar alguns instantes de algo, já falei disso antes, mas eu quero falar disso outra vez, por favor. Nenhum de nós aqui, ninguém pela televisão, pela rádio, pela internet, que enquanto você vive esse Natal, a nossa mente ao mesmo tempo pensa na tragédia de Connecticut e nos pais que estão sofrendo com uma morte
que oro para que nenhum de vocês tenha que sofrer. Enquanto eles se despediam daqueles pequeninos, o coração deles estava partido, e foi por isso que Jesus chorou. Porque aquela cena, de uma forma ou de outra, está acontecendo constantemente pelo mundo afora. Toda noite, eu sei, já viajei pelo mundo inteiro. O Jim já esteve em 100 e tantos países. Já olhei para a face de mães e bebês que tentam mamar e não havia leite ali, e eles estavam morrendo de fome. Milhões de pequeninos vão dormir famintos toda noite. Nós não sabemos quão abençoados somos aqui na América. Se você viajar por esse mundo como viajei e ver que a maior parte da dor é causada pela religião, você nunca mais ia reclamar a respeito de nada. Somos muito abençoados, mas a doença e toda a morte, as criancinhas com doenças e a medicina não pode curá-las. E quando eu ligava a televisão e eles estavam questionando essa terrível atrocidade, e eles perguntam: como um Deus de amor pôde permitir que algo assim acontecesse? Especialmente com criancinhas, o mais velho tendo 7 anos, os outros 6 e 5. Como um Deus de amor. Já ouvi pessoas tentando explicar e eles não tinham a menor ideia do que estavam falando. Mas existe uma razão. Quando Deus criou Adão e Eva, o Salmo 8, não vou tirar tempo para ler, mas no Salmo 8, Davi pergunta: o que é o homem para que o Senhor se importe com ele? E o filho do homem para que o Senhor o visite? O Senhor fez ele um pouco menor do que os anjos, e a palavra anjos foi traduzida de uma forma incorreta, porque a palavra no hebraico é Elohim, e devia ser traduzida Deus ou a Trindade. O Senhor criou o homem um pouco menor do que a Trindade, e o Senhor colocou toda a sua criação em suas mãos. A besta no campo, o próprio céu. Deus deu a Adão sua maior criação, maior do que os anjos. Ele deu a ele autonomia e o privilégio de ser como posso descrever? De ter domínio sobre todas as obras das mãos de Deus. Como você sabe, Adão se desviou e deu esse domínio. Eu disse deu, mas não é a palavra correta. Ele abandonou e entregou para Satanás, que é o Deus desse tempo presente. É o que a Bíblia diz: e o príncipe do poder do ar. Agora, Deus não volta em sua palavra. Ele deu esse domínio para o homem. O homem entregou para Satanás. Deus não interfere, a não ser em certas circunstâncias. Mas ele não interfere naquilo que o homem faz, a não ser quando crentes começam a buscar a face de Deus,
Você está entendendo? Eles começam a buscar a face do Senhor sobre certas coisas. Por isso, Paulo disse: ore pelas autoridades. Por isso, o salmista diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei o seu pecado e sararei a vossa terra. Então, o que aconteceu em Connecticut e no mundo inteiro, de uma maneira ou de outra, constantemente, é por causa de Satanás e não por causa de Deus. Você pode dizer: Deus podia pará-lo? Sim, Deus é onipotente, Ele pode parar qualquer coisa e começar qualquer coisa. Eu me lembro de ler uma história sobre Dunkirk, com 330 mil soldados franceses e ingleses na praia de Dunkirk, em 1940. A grande máquina de guerra alemã atacando eles. E lá em Londres, o líder era o Churchill, e ele falou: se pudermos salvar 30 mil pessoas, vai ser um milagre. Esse homem escreveu e disse: eu não sabia que Deus existia, mas ele disse: eu estava em Dunkirk e garanto que Deus existe. E te digo outra coisa: Ele é um Deus de milagres. A poderosa Alemanha parou a 30 quilômetros de Dunkirk e ninguém sabe por quê. Hitler falou: pare. Se eles tivessem entrado ali, assassinar ou prender 1/3 de 1 milhão de homens. E ele disse: o canal britânico é um dos mares mais turbulentos do mundo, mas por 3 dias e 3 noites tudo estava claro e tudo estava sob controle, aonde pequenos barcos entravam, e todo barco no Reino Unido veio, e tinha um cais que ia dar naquele canal. Só tinha um cais, só tinha uma passagem aonde os barcos podiam chegar, de outra maneira iam afundar. Ele disse: eu vi aviões bombardeadores da Alemanha que bombardearam aquele lugar por 3 dias e noites e não acertaram nada. Glória a Deus. Ele é um Deus de milagres, Ele é um Deus de força, Ele é um Deus. Alguém tem que bradar nesse lugar: Ele é um Deus de força e de milagres. Não foi Deus que fez aquilo. Ele podia parar, podia ter parado qualquer coisa. E preste atenção, Ele está próximo de fazer isso. Eu creio que agora estão em uma grande reunião no céu e estão com ruas de ouro, e creio que estão se preparando. Ele está se preparando para voltar para esse planeta, e Ele vai dominar, e o governo do mundo estará sobre os seus ombros. Ele vai voltar. Você ouviu o diabo? E quando ele voltar, ele não vai voltar vestido como uma mulher, não, segurando um cordeirinho na mão. Ele vai voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai voltar como o mais belo entre os milhares, a estrela resplandecente da manhã, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vai voltar. Jesus chorou e disse em voz alta. Quão alto? Não sei, mas eles conseguiram ouvir no paraíso: Lázaro! Alguém disse, e você já ouviu, que ele teve que dizer o nome dele, senão todo santo morto ia sair daquele túmulo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu! Lázaro! Lázaro!
Vem para fora. Você pode perguntar: não era difícil? Não, eles tinham enrolado ele estava todo enrolado ali dentro. Aleluia, é isso aí. Jesus disse: desate-o e deixe ele ir. Essa é uma figura perfeita, e vou terminar aqui. Uma figura perfeita de quando uma alma é salva. Espiritualmente, elas são trazidas da morte para a vida. Paulo disse: toda pessoa que não é salva está morta em pecados e delitos. E quando você foi salvo, ele disse: qual o seu nome? Jack? Shed? Com C? É isso mesmo? Ainda bem que você sabe seu nome, filho. Felipe? Mary? Eles sabem o nome deles, que bom. Aleluia. Houve um tempo quando ele disse: Mary, vem para fora. E você saiu da morte para a vida, do pecado para a salvação, do inferno para o céu, das trevas para a luz. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mais uma coisa, mais uma. Ele ressuscitou Lázaro dentre os mortos, depois de estar morto 4 dias e 4 noites, para mostrar ao mundo espiritual: eu sou capaz de ressuscitar todo crente que já viveu dentre os mortos. Glória a Deus. Desate-o e deixe ele ir. Desate-o e deixe ele ir. E quando eles se levantaram naquela manhã, se levantaram chorando muito, com o coração partido. Naquela noite, eles comeram um franguinho frito, tomaram um chazinho, comeram um frango com quiabo, um feijão tropeiro, uma pimentinha. Glória a Deus. E houve celebração naquela casa, naquela noite. Alguém tem que glorificar ao Senhor. Glória a Deus. Glória. Glória. Well, I'm so happy. Here's the reason why. Jesus took my burdens all away. Keeps me singing as the days go by. Jesus took my burdens all away. 5 chord. Once my soul was heavy, neither load of sin. Could you stand, please? Jesus took my burdens, gave me life within. Well, now I'm happy as the days go by, because Jesus took my burdens all away. Well, I'm so happy. Here's the reason why. Jesus took my burdens all away. Keeps me happy as the days go by. Oh, well, Jesus took my burdens all away. Once my soul was heavy, Jesus took my burden, gave me peace within. Now I'm singing as the days go by. Jesus took my burdens all away. Olha o que o Senhor me mandou fazer. Eu não sei se existem pessoas aqui que não estão salvas. Pela rádio, pela televisão, pela internet. Sei que existem muitos
que se encaixam nessa categoria. Eu vou orar, o que chamo de oração do pecador. Jesus me mandou fazer isso há 40 anos atrás. E já orei com milhões de pessoas, sem exagero. E se você precisa desse Cristo que eu tentei te explicar e te mostrar, pode ser o seu melhor Natal. Vou orar e quero que cada um de vocês aqui, se existem pessoas aqui que não estão salvas, que Jesus entre em seu coração. Permita que Ele entre em sua vida e que Ele entre em sua esperança, seu passado e seu futuro. E quero que todos os crentes aqui repitam comigo. E quero que você, se você precisa de Cristo, diga comigo agora: querido Deus do céu, querido Deus do céu, eu venho a Ti, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados. Da maneira que tenho vivido. Da maneira que tenho vivido. E das coisas que eu fiz. E das coisas que eu fiz. Perdoa-me, por favor. Perdoa-me, por favor. E limpa-me. E limpa-me. Com o Teu sangue precioso. Com o Teu sangue precioso. De toda a injustiça. De toda a injustiça. Com a minha boca, agora mesmo, eu confesso Jesus Cristo. Em meu coração, agora mesmo, eu creio que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e que Ele vive. E nesse momento, eu aceito a Jesus Cristo como Salvador da minha alma. E eu faço dele o Senhor da minha vida. E de acordo com a palavra de Deus, que não pode mentir, agora mesmo eu estou lavado, estou limpo, estou perdoado, eu estou salvo. Glória a Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor. Assista aos programas passados do Jimmy Swaggart no site sonlivetv.com.